Se um homem te ignora, a reação mais comum é se perguntar o que há de errado com você. Mas e se eu te dissesse que essa indiferença dele revela muito mais sobre suas próprias fraquezas do que qualquer falha sua? Carl Jung dizia que aquilo que projetamos nos outros, muitas vezes, é apenas um reflexo do que tememos dentro de nós mesmos. Então, por que um homem escolhe te ignorar? O que está por trás dessa atitude que parece fria, mas na verdade esconde algo muito mais profundo? O que ele está tentando esconder, e talvez até escondendo de si mesmo? A psique masculina, assim como a feminina, está cheia de sombras, partes inconscientes que tentamos reprimir. Jung chamou isso de sombra, aquela parte da nossa personalidade que não queremos admitir que existe. E um homem que te ignora pode, sem saber, estar projetando suas próprias inseguranças, seu medo do apego ou até um sentimento de inferioridade que ele não pode enfrentar. A verdade é que muitas vezes sua maior fraqueza está exatamente naquilo que ele tenta esconder. Mas o que faz um homem agir assim? É orgulho? É frieza emocional? Ou, no fundo, ele teme que ao te dar atenção, revele algo que prefere manter oculto? Seu silêncio pode não ser um sinal de força, mas um sintoma de um conflito interno que ele nem mesmo entende. Jung já dizia que até que o inconsciente se torne consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Será que esse homem realmente tem o controle ou ele se tornou prisioneiro de suas próprias sombras? Aqui é onde muitas mulheres cometem o erro fatal. Interpretam o silêncio como um desafio a ser superado. Tentam demonstrar seu valor, atrair sua atenção, decifrar o mistério desse homem. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro poder está na integração, não na busca desesperada por atenção. O que acontece quando você deixa de reagir ao silêncio dele e, em vez disso, foca no que esse silêncio te ensina sobre você mesma? O que acontece quando você compreende que, muitas vezes, a fraqueza mais profunda de um homem está precisamente na sua incapacidade de lidar com o que sente por você? Neste vídeo, vamos explorar o que realmente significa quando um homem te ignora e como a fraqueza dele pode se tornar sua maior vantagem. Você está prestes a perceber algo que ele nem mesmo pode admitir. E quando entender isso, nunca mais vai se sentir afetada pelo silêncio dele. Ele se vai e te ignora, porque tem a certeza de que você sempre estará ali. Ele acredita que, a qualquer momento, pode voltar e te encontrar igual, disponível, atenta, esperando uma migalha de sua atenção. Mas o que acontece quando essa certeza desaparece? O que acontece quando ele percebe que, de repente, você não é mais aquela mulher previsível que ele dava como certa? Carl Jung dizia que a maior ilusão do ser humano é acreditar que pode controlar aquilo que não entende. E a verdade é que um homem só sente o impacto de uma ausência quando percebe que a segurança que ele tinha se tornou incerteza. Sua fraqueza não está no fato de ir embora ou te ignorar, mas sim na crença de que nada vai mudar, de que você sempre estará ali para alimentar seu ego. Mas, quando você deixa de reagir, de demonstrar interesse, de oferecer aquela atenção inabalável que ele sempre teve como garantida, algo muda. Você deixa de ser uma peça passiva na história dele e se torna um enigma, algo que ele já não consegue decifrar tão facilmente. E é aqui que começa o conflito. Porque, segundo Jung, o ser humano teme aquilo que não pode prever. A dúvida corrói mais do que a perda. Quantas mulheres caem na armadilha de tentar chamar a atenção de um homem que as ignora? Publicam indiretas, verificam se ele viu suas mensagens, tentam estar presentes de todas as formas possíveis. Mas tudo isso só reforça a ilusão dele de que tem poder sobre você. Você não precisa provar nada. O verdadeiro jogo muda quando você compreende que sua ausência vale mais do que qualquer tentativa desesperada de ser notada. Quando ele percebe que você já não envia mensagens, não reage às postagens dele, não busca ser vista, um abismo se abre na mente dele. A mulher que ele pensava conhecer de repente já não existe.
E essa é a primeira grande fraqueza de um homem que te ignora. Ele só se sente no controle enquanto acredita que você ainda está disponível. Quando essa crença é quebrada, ele entra em um estado de incerteza que pode levá-lo a fazer algo que ele nunca imaginou. Questionar se perdeu algo valioso. Jung dizia que tudo o que rejeitamos no outro é um reflexo do que rejeitamos em nós mesmos. E muitas vezes, um homem te ignora porque não quer enfrentar o impacto que você tem sobre ele. Mas, e se de repente ele perceber que perdeu esse impacto? Agora vamos além. Quer saber quais são os 5 pontos mais sensíveis de um homem que se afasta e te ignora? Aqueles que, quando tocados, fazem até os mais orgulhosos reconsiderarem suas atitudes. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê esse jogo. Quando você desaparece da vida dele, ele começa a sentir um desconforto que antes não existia. De repente, aquela presença que ele dava como certa já não está mais lá. E sem perceber, você lhe dá uma pequena dose da própria medicina. O silêncio que ele usava para se sentir no controle agora se volta contra ele. Carl Jung dizia que a psique humana se equilibra entre opostos, e quando um extremo desaparece, o outro se intensifica. Se antes ele se sentia confortável te ignorando, agora começa a surgir o desconforto. A ausência tem um efeito poderoso. Ele começa a perceber o espaço que você ocupava, e esse vazio começa a pesar. Pouco tempo depois, ele começa a dar sinais. Você percebe que ele olhou seus status, reagiu a uma postagem, deixou um comentário sutil. É como se ele estivesse dizendo: ainda estou aqui. Mas o que mudou? A diferença é que agora ele já não tem a certeza de que você sempre estará disponível. Aquela atenção que ele recebia sem esforço, aquela importância que ele sentia ao te ignorar, se torna sua maior fraqueza. Quando de repente você se torna inatingível para ele, Jung nos ensina que a mente humana busca equilíbrio, e quando algo que era constante desaparece, o cérebro entra em estado de alerta. E esse é exatamente o efeito que você causou nele. O homem que te ignora faz isso porque acredita que tem o controle da situação. Ele sabe que em algum lugar sempre haverá um espaço em sua mente e em seu coração esperando por ele. Ele acredita que pode desaparecer e, quando voltar, te encontrará igual, disponível e ansiosa por sua atenção. E isso, querida, é um dos maiores erros que ele pode cometer. Porque o que ele não sabe é que quando você deixa de ser a mulher que sempre está ali esperando, você se torna um desafio, um mistério que ele já não pode lidar tão facilmente. Carl Jung dizia que o ser humano tende a se apegar ao que pode controlar. E aquilo que não pode controlar é visto como uma ameaça. Quando um homem tem a certeza de que pode entrar e sair de sua vida sem consequências, ele se sente invencível, quase como se tivesse poder sobre você. Mas tudo muda quando essa segurança se vê ameaçada. O poder que ele acreditava ter sobre você se dissolve, e no lugar dele nasce uma sensação de incerteza que o obriga a se questionar sobre seu lugar em sua vida. Imagine por um momento, quando você já não é mais aquela mulher que se desespera por uma ligação, uma mensagem ou uma reação da parte dele. Quando você decide colocar sua energia em você mesma e nas coisas que realmente te enriquecem, a mudança não é apenas interna, mas também é percebida por ele. O que antes era uma relação onde ele se sentia o centro do universo, agora se torna uma dinâmica onde ele já não sabe como interpretá-la, como se encaixar em sua vida. Essa mudança de foco, esse poder silencioso que você emana, é o que faz ele começar a se questionar. Onde está aquela mulher que sempre me tinha disponível? Por que agora já não sinto sua presença constante? Esse vazio que você acredita ter deixado, esse espaço que ele achava que poderia preencher sempre, começa a pesar mais do que ele imaginava. E é nesse momento que ele começa a sentir o que talvez nunca tenha experimentado: insegurança. O medo da perda é um dos sentimentos mais poderosos que um ser humano pode experimentar.
E um homem que te ignora começa a temer perder algo que ele dava como certo. Já não tem a certeza de que sua indiferença não terá consequências. Pela primeira vez, ele começa a sentir o peso de sua indiferença, e a dúvida começa a corroer seu ego. Ele percebe que não pode mais agir como se você estivesse à sua disposição. A relação se torna um campo desequilibrado, e pela primeira vez, é ele quem começa a sentir a pressão de manter algo que achava que sempre poderia ter sem esforço. Aqui é onde sua vulnerabilidade começa a se mostrar de maneira mais clara. O homem que te ignorava agora começa a sentir o impacto de sua indiferença. Ele se dá conta de que sua comodidade, aquela falsa sensação de controle, está sendo substituída por algo que ele nunca imaginou que enfrentaria: o medo de te perder. Já não é mais você quem sente essa ansiedade. Agora, ele começa a experimentá-la. Esse é o momento de transformação. Quando você já não é a mulher que persegue, que busca incessantemente a atenção de alguém que a ignora, você assume o controle da sua vida. E é aí que as coisas começam a mudar para ele. O homem que antes te ignorava começa a se dar conta de que não pode continuar contando com você para alimentar seu ego. Ele começa a perceber que você se tornou mais forte, mais autossuficiente, mais segura de si mesma. E isso é algo que ele não pode controlar. Isso o faz sentir algo que ele jamais imaginou sentir: insegurança. Quando um homem se afasta e te ignora, ele faz isso com a arrogância de quem acredita ser o centro do seu universo. Ele se sente único, como se sua presença fosse indispensável para sua felicidade. E sabe por quê? Porque muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa ilusão. Elas se fecham na relação, colocam toda a sua energia nele e esquecem que existem outras áreas de suas vidas que também merecem atenção. Carl Jung dizia que aquilo em que colocamos nossa energia cresce. E quando toda a sua energia está focada em um homem que te ignora, você reforça o poder que ele acredita ter sobre você. Mas, e se de repente ele se desse conta de que já não é o único ponto de interesse em sua vida? O terceiro ponto fraco de um homem que te ignora é justamente essa sensação de exclusividade que ele acredita ter sobre você. Para quebrar esse ciclo, você precisa enfraquecer esse sentimento de superioridade que o mantém em sua zona de conforto. E a melhor maneira de fazer isso é fortalecendo suas próprias relações com seus amigos, com sua família, com pessoas que te fazem sentir valorizada e completa. Talvez, sem perceber, você tenha se afastado dessas conexões, colocando toda a sua atenção nesse homem que agora te ignora. Mas quando você se reconecta com as pessoas ao seu redor, algo poderoso acontece. Sua vida adquire novas perspectivas, novos significados. Você começa a perceber que ele não é, e nunca foi, o único pilar da sua felicidade. Isso não significa que você precisa sair à caça de outro homem para substituí-lo. Pelo contrário, a questão não é encontrar alguém para substituir, mas expandir sua visão do mundo. Quando você fortalece seus laços sociais, se abre para conhecer novas pessoas, explorar novos ambientes, sua presença se torna mais magnética. E sabe o que acontece com ele nesse momento? A sensação de ser insubstituível começa a desmoronar. Jung dizia que o ser humano teme perder o controle sobre aquilo que acreditava possuir. E quando um homem percebe que você já não é o centro do seu universo, ele começa a sentir exatamente o que antes fazia você se sentir: incerteza. Outra grande fraqueza que ele carrega sem perceber é sua necessidade de se sentir essencial para você. Muitos homens se convencem de que uma mulher precisa deles, emocional ou financeiramente. E isso lhes dá uma falsa sensação de segurança. Mas, quando você lhe mostra que sua vida não depende da presença dele, que você não precisa dele, mas o escolhe, algo muda. Ele já não é a mulher necessitada que ele podia ignorar sem consequências. Você se torna uma mulher independente, que não precisa de ninguém para se sentir completa. E isso o assusta, porque significa
que se ele quer fazer parte da sua vida, terá que provar que tem algo de valor para oferecer. E é aqui que o jogo muda completamente. Ele pode te ignorar se quiser, mas quando você muda, cresce, se torna mais forte e segura de si mesma, ele já não tem o mesmo poder sobre você. Ele percebe que não é você quem perde, mas ele. Agora, a pergunta é, ele vai aprender a te valorizar ou vai se dar conta de que nunca teve tanto poder sobre você quanto imaginava? Agora, o momento crucial chegou. Tudo o que você aprendeu até aqui tem um propósito. Entender que o verdadeiro valor de uma mulher não está no que ela dá, mas no que ela se permite receber. Quando um homem se afasta e te ignora, seu ego está testando seus limites, medindo até onde ele pode ir sem que você reaja. O que ele não percebe é que quando você deixa de oferecer o que ele espera, você se torna a mulher que ele não pode controlar e isso o desestabiliza. Carl Jung nos ensinou que os relacionamentos são espelhos, reflexos do que cada pessoa precisa confrontar em seu interior. E quando um homem vê que já não tem o poder sobre você, que sua vida não depende de sua atenção, algo começa a mudar nele. O poder que ele achava ter sobre você se dissolve e começa a ver que a mulher que ele ignorava já não é mais a mesma. Ela deixou de ser aquela mulher necessitada que, mesmo sem saber, estava alimentando seu ego. Agora, ela é alguém que aprendeu a se valorizar, a não mendigar por algo que deveria ser natural em qualquer relacionamento. Quando ele vê que já não está no centro do seu universo, quando já não é mais a mulher que sacrifica seu bem-estar para atrair sua atenção, tudo o que ele pensava saber sobre você começa a desmoronar. Jung dizia que a psique humana é projetada para buscar equilíbrio. Quando algo constante e previsível desaparece, esse vazio gera uma sensação de incerteza que não pode ser facilmente preenchida. Para um homem que te ignorava, essa ausência é um sinal de alerta. Ele já não sabe o que esperar de você, e isso o faz se sentir vulnerável. Este é o poder que você tem. Quando você se retira emocionalmente, não apenas se protege, mas também envia uma mensagem clara. Sua vida não depende da atenção dele. A mulher que sabe seu valor não precisa demonstrá-lo constantemente. Ela não precisa perseguir, nem implorar, nem justificar sua presença. Ela é suficiente por si mesma, e é isso que realmente a torna poderosa. O homem que te ignorava, no começo, pensou que poderia continuar fazendo isso sem consequências. Mas agora, ele começa a perceber que, ao fazer isso, ele colocou em risco a única coisa que ele achava que nunca perderia: sua atenção, seu tempo e seu amor. Quando finalmente você percebe seu próprio valor, quando você se torna a mulher que já não precisa provar nada, algo dentro dele começa a mudar. Agora, você é uma mulher que escolhe quem estará em sua vida. Já não é mais a mulher que segue cegamente em um relacionamento, esperando que ele finalmente perceba o seu valor. Você deixou de esperar por sua validação, porque agora sabe que não precisa da aprovação dele para se sentir completa. Este é o momento da transformação. Em vez de temer que ele se afaste, agora você percebe que é ele quem está em risco de perder algo que pensava que sempre poderia ter. O relacionamento já não é um jogo de poder, porque agora o poder está nas suas mãos. E quando o poder muda de mãos, a dinâmica muda completamente. O homem que antes te ignorava, agora se depara com a dura realidade de que você não está mais esperando por ele. Se ele quiser fazer parte da sua vida, terá que provar que merece estar nela. Jung nos ensinou que o que atraímos em nossas vidas é um reflexo do que carregamos dentro de nós. Se atraímos pessoas que não nos valorizam, que nos ignoram ou nos colocam em segundo plano, é porque, em algum momento, permitimos que isso acontecesse. Permitimos aceitar menos do que realmente merecemos. A mudança começa quando você, como mulher, decide que já não aceitará menos do que merece.
E quando você faz isso, as pessoas ao seu redor, especialmente aqueles homens que antes pensavam que podiam te ignorar sem consequências, começam a ver uma mudança radical. O homem que hoje te ignora pode parecer seguro de si mesmo, mas no fundo ele tem medo. Medo de perder o controle, medo de não ser mais o centro do seu mundo, medo de perceber que talvez tenha desperdiçado a atenção de uma mulher incrível. E se você seguir tudo o que aprendeu aqui, se fortalecer sua autoestima, se tornar emocionalmente independente e nunca mais aceitar menos do que merece, ele sentirá essa mudança, e nesse momento ele terá duas opções: ou aprende a te valorizar, ou se dá conta de que nunca teve tanto poder sobre você quanto imaginava. Mas você realmente quer estar com alguém que só reconhece seu valor quando sente que pode perdê-la? Não está na hora de mudar sua perspectiva e entender que você merece alguém que te escolha, sem jogos, sem provas, sem ter que demonstrar nada? A mulher que tem opções nunca se desespera por um homem que se afasta, porque ela sabe que, no final das contas, o verdadeiro amor não precisa ser forçado. O amor verdadeiro flui. E, se você tem que lutar para ser vista, talvez seja a hora de parar de lutar e começar a priorizar a si mesma. O que você aprendeu aqui hoje não é só sobre como fazer com que um homem sinta sua ausência. É sobre como se tornar a mulher que nunca mais tem que mendigar atenção. É sobre como parar de ser alguém que espera uma mensagem, um sinal, uma validação, e começar a ser alguém que simplesmente vive sua vida, porque sabe que o amor próprio é o que atrai tudo o que realmente vale a pena. Porque no momento em que você muda sua energia, o mundo inteiro responde a isso. E aquele homem que pensava que podia te ignorar, de repente se encontra desesperado para recuperar o que perdeu. Agora, quero deixar você com uma pergunta final. Você vai continuar no mesmo lugar, esperando que um homem finalmente reconheça seu valor, ou vai se tornar a mulher que nunca mais tem que se preocupar com isso, porque já sabe exatamente quem é? A resposta está em você. A escolha também. Porque no final das contas, o que realmente te torna poderosa não é o efeito que você causa nos outros, mas a forma como você se vê. E quando você entender isso, nunca mais aceitará menos do que merece.